Fala galera, beleza? Aqui é o Tomás do Drone Valk. Hoje a gente vai trazer a terceira parte do nosso workshop online, onde nós estamos falando sobre o mapeamento aéreo com drones. E hoje a gente vai trazer, eu estou trazendo para vocês algumas informações sobre meio ambiente. Existem várias coisas que a gente pode abordar. Eu escolhi, na verdade, um case. Vou falar um pouco para vocês acerca desse mapeamento aéreo com drone aplicado ao meio ambiente. Na verdade, ele é muito amplo, né? Então, eu escolhi algumas coisas para comentar antes da gente ir para a prática, na verdade. E, junto com isso, vamos falar também um pouco sobre o que mais me solicitaram no YouTube a falar, que seria, neste caso, drones dentro do licenciamento ambiental. Como funciona, né? Eu coloquei alguns produtos aqui, são produtos básicos que são entregues em alguns licenciamentos ambientais, que são mapas viários, hidrográficos, de vegetação, uso e ocupação de solo. O padrão que a gente entrega sempre com alguns trabalhos que são os mapas hipossométricos, dentre outros, ok? Bom, é o seguinte, para começar, o desenvolvimento tecnológico, principalmente nessa área que a gente está trazendo para vocês, né, tem propiciado a aplicação de alternativas eficientes na coleta e espacialização de informações obtidas por meio de geoprocessamento, né, dos SIGs, com ArcGIS, QGIS e em modelagem com alguns outros softwares. A variedade de integração de dados terrestres e orbitais tem possibilitado a elaboração, a gente já sabe disso, de mapas em escalas e em níveis mais detalhados, embora a maioria dos dados que nós temos acesso gratuitamente, ela varia entre 30 e 14 por 14 metros o pixel, né? A gente já falou um pouco sobre isso em outros workshops, minicursos, etc. E vamos falar um pouco mais à frente em outros workshops que a gente vai disponibilizar para vocês, tá bom? Esses dados mais detalhados são um reflexo da maior disponibilidade de equipamentos que favorecem um mapeamento mais preciso de algumas áreas. Um deles, o que se destaca para a gente, é o uso de VANTs, né, de veículos aéreos não tripulados, que nós chamamos aqui no Brasil de drones, né, que é o nome mais popular que a gente utiliza, né, principalmente aqui no Brasil. Bom, esses equipamentos representam um grande avanço tecnológico, a gente já sabe disso quando o tema é o monitoramento de áreas e o mapeamento de algumas regiões. Hoje, quando a gente fala em mapeamento multitemporal, isso é uma realidade fantástica. Para quem começou a utilizar geoprocessamento, que tinha que utilizar principalmente as imagens do Google Earth, né? Google Earth Pro, e a gente sabe, se você não sabia, vai saber agora, né? A gente sabe que esse tipo de dado não poderia nem ser apresentado em alguns trabalhos, porque a Google ela não autorizava o uso desses dados. Mas a gente utilizava, né? A gente utilizava essas informações e tentava coletar as informações anteriores e posteriores desse dado para que a gente pudesse realizar algumas análises multitemporais. Hoje é fantástico, porque a gente tem um equipamento que, comparativamente com outros equipamentos, outros VANTs, são bem mais baratos, e a gente tem uma opção que a gente trabalha, que é o mais vendido no mundo, que chama Phantom 4 Pro, né? Existem, na verdade, outros, o Advanced, o Phantom 3, que muita gente ainda trabalha, que é muito bom, mas o mais vendido hoje é o Phantom 4 Pro, né? Que nos propicia alguns níveis de detalhamentos e a espacialização temporal gigantesca, né? A gente pode trabalhar sem nenhum dos problemas que a gente tinha anteriormente. Bom, principalmente a gente destaca a versatilidade e a facilidade da operação se você se especializar, né? Mais uma vez a gente volta no detalhe de que não é jogar o equipamento lá para cima e ele vai fazer o serviço, não é ver vídeo no YouTube
existem várias coisas que você tem que aprender, existem vários parâmetros que você precisa saber antes de realizar alguns voos e de realmente se qualificar como piloto, como uma pessoa que realiza esse tipo de mapeamento aerofotogramétrico, além de saber se você está inserido realmente nisso, tá? Bom, eles são controlados à distância. Alguns mais robustos são controlados por computadores ou dispositivos eletrônicos mais simples, como os nossos tablets e alguns outros equipamentos. Eles podem vistoriar extensas áreas por um custo muito inferior ao de realizar o mesmo percurso através de um sobrevoo tripulado ou através de transporte terrestre, né? Isso é meio óbvio, mas a gente tem que passar por isso também. Então, com acesso a essa nova tecnologia, torna-se possível realizar análises mais completas e complexas, né, mais detalhadas, quando comparadas com análises obtidas com outros métodos convencionais que a gente começou a utilizar lá atrás, com os métodos que eu já falei anteriormente. Além disso, os levantamentos realizados com estes aparelhos fornecem imagens atuais, nítidas, de alta precisão, tanto resolução espacial quanto acurácia posicional, contribuindo para a identificação de elementos, ao contrário do que acontece com as imagens obtidas por satélite, que eu já falei. Google Earth é um exemplo, que por vezes, a Landsat também, que por vezes podem refletir em dificuldades recorrentes da presença de nuvens e outras coisas, por exemplo. Bom, a aplicabilidade dessas ferramentas também pode ser relacionada ao processo de licenciamento ambiental, que exige a apresentação de uma série de informações que passam a ser facilmente obtidas com o uso das imagens de drones, né? As informações apresentadas passam a ser obtidas por menor custo, né? Então, a partir do momento que a gente começa a utilizar esse tipo de equipamento, a gente tem acesso à informação e acaba tendo, por poder apresentar ao nosso cliente, nessa parte de licenciamento ambiental, uma informação mais detalhada, uma informação mais precisa e uma informação mais composta, né? Sendo mais, como eu acabei de falar, precisas, nítidas e atualizadas por serem obtidas no período de estudo. A qualidade do material produzido também favorece ações de monitoramento e fiscalização ambiental de empreendimentos, principalmente em áreas extensas onde há atuação de diversas empresas. Os drones possibilitam o controle periódico de áreas licenciadas, subsidiando a tomada de decisão em ações emergencial e ou continuadas. A gente também sabe disso, eu não vou me deter nessas informações, mas a gente acaba sabendo um pouco mais sobre isso, né? Alguns órgãos ambientais já utilizam essa tecnologia no Brasil. Uma das pioneiras foi a Fátima, que é a Fundação do Meio Ambiente, que está em Santa Catarina. Bom, o IBAMA já utiliza, nós temos a utilização da CPRM, que é ligada à produção mineral, né? E de outros órgãos governamentais que já utilizam também, né? Bom, alguns órgãos prevêem ainda a utilização e fiscalização de alguns outros complexos, como complexos eólicos, enfim, monitoramento de nascentes de rios, enfim, em termos de aplicação, a gente tem uma quantidade de informações e uma quantidade de empresas e de órgãos enormes que já começam a fazer uso dessa tecnologia, né? Tanto nos âmbitos federais, estaduais e até municipais. Isso é uma crescente nesse sentido, né? Bom, os drones vêm sendo principalmente por esses órgãos e existe muita demanda, uma demanda bem alta, na verdade, na utilização em regiões de frequente desmatamento, né, como é o caso da Amazônia, e também para estudos relacionados à fauna e à flora, principalmente por médias e grandes empresas que realizam estudo de impacto ambiental e os relatórios de impactos ambientais. Assim como, com certeza, em locais de difícil acesso.
Bom, a gente tem um exemplo recente da utilização de drones para fins ambientais, que foi, por exemplo, no Parque Estadual do Cantão, né, que é em Tocantins, onde alguns drones foram utilizados para a obtenção de imagens de monitoramento de áreas de difícil acesso na Amazônia. Né? Isso foi realizado por pesquisadores do Instituto Araguaia. Bom, aqui na Dronival, que a gente já atua com drones há algum tempo, né? Salvo engano, 6 anos, pelo menos. Com soluções em geotecnologias, a gente já atua há mais de 10 anos. E temos um portfólio de projetos bastante extenso, tanto na área de modelagem geológica, em alguns trabalhos geomorfológicos, na área de engenharia e meio ambiente também. E a gente futuramente vai apresentar alguns outros projetos, desde que seja autorizado. Nós escolhemos um projeto hoje para apresentar para vocês, que foi processado, pós-processado, e a gente vai apresentar para vocês na sequência, na prática de uma das coisas que a gente vai trazer, tá bom? Bom, a utilização dos equipamentos, dos drones, né, ele está principalmente ligado na área de meio ambiente, no monitoramento ambiental temporal, como eu falei logo no início, no monitoramento de áreas de risco, no monitoramento de áreas de processo erosivo, mapeamento e monitoramento de encostas, mapeamento e monitoramento de reflorestamento, apoio para georreferenciamento ambiental de obras de infraestrutura, produção de mapas temáticos para a IARIMA, né, que é o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental, inspeção de cavernas e áreas subterrâneas. Isso é muito interessante e, quem sabe, futuramente a gente vai trazer algum exemplo desse para que a gente possa discutir um pouco mais. Nesse momento não, mas também é muito interessante para a gente discutir um pouco, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, o case escolhido foi a análise hidrológica. A gente tem um pequeno projeto sobre isso que nós podemos compartilhar com vocês. É interessante, para a gente é sempre mais interessante trazer informação teórica, atualizada, com algumas informações que a gente tem, que a gente fez e que a gente pode compartilhar com vocês, né? E por que necessariamente análise hidrológica, né? A análise dos dados hidrológicos, ela é muito importante em quaisquer âmbito, né? Na engenharia, no meio ambiente, nas geociências e até na antropologia, as análises de dados históricos, gerência de dados e previsão dessa gestão e os impactos que poderão ser causados por esta ou outra decisão no âmbito administrativo, em uma hora ou outra na história de nossa civilização, e as consequências das mesmas sempre resultam em informações que a gente pode buscar, analisar, ter uma análise multitemporal de gradação ou retrogradação de alguma informação, né? É considerado um campo interdisciplinar e, como tal, merece atenção que vai além da simples gestão de bacias, que é o que muita gente utiliza, né? Nesse caso, a gente vai analisar uma de várias áreas de análise hidrológica que são abordadas no nosso curso, né? Para quem não sabe, a gente tem um curso de drone completo, temos um curso de SIG Drone e em breve, já nesse próximo sábado, nós vamos lançar um curso de drone ligado à engenharia, geologia e meio ambiente, né? Então, vários exercícios mais completos do que esse a gente vai ter nesse curso também, tá bom?
Então, nós temos análises hidrológicas, hidrogeológicas e hidrogeofísicas dentro desse curso que a gente tem. O objetivo dessa análise agora é entender como as geotecnologias podem ser utilizadas na modelagem de dados de forma correta e acurada, aplicando análise de fluxos de água, inundação e padrão de drenagens. Também hierarquização de rios e estudos mais acurados sobre as bacias hidrográficas. Desde a previsão de acontecimentos até a tomada de decisão, deslizes podem gerar impactos catastróficos, por exemplo, que podem estar atrelados a essas análises hidrológicas, né? Desta forma, profissionais da área de geotecnologia, de forma bem especial aqueles que lidam com o meio ambiente e que têm a necessidade, têm a ideia, ou que já trabalham com drone, já têm tanto a consciência sobre a importância do uso desses dados geoespaciais e ferramentas de análise espacial para lidar com essa questão hidrológica, como precisam se especializar ainda mais acerca dessa ferramenta que é poderosa e que pode trazer muitas informações importantes em nível de análise, né? Bom, a gente vai utilizar basicamente uma análise de direção de fluxo para começar, né? Essa análise de direção de fluxo calcula a direção do fluxo da água sobre uma superfície entendida como um passo necessário à criação de análise de bacias e subbacias, assim como em relação às drenagens. Aqui eu vou explicar um pouquinho mais para vocês quando a gente estiver no software, no ArcGIS, mas nós temos pixels, né, em cada célula do raster que a gente vai trabalhar, e com exceção das bordas, cada pixel ele tem 8 vizinhos. Dessa forma, a água pode ser entendida entrando em uma célula e ela pode fluir para fora dessa célula em 8 direções. Essa análise de flow direction, que vai ser base daquilo que a gente vai gerar, ela vai analisar a partir desse dado que vocês podem ver aqui, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128, que é o próprio software que atribui esses valores, respectivamente. Ele vai separar, na verdade, cada número desse em direções, né? Leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste, noroeste, norte e nordeste. Tá? Existem 8 direções de fluxo possíveis para cada célula, como eu falei para vocês, e em cada uma destas, o fluxo vai para o vizinho mais íngreme, que a gente chama de downslope, que é a célula com maior queda na elevação ao longo desse raio de 8 células. Entretanto, óbvio, nós devemos tomar cuidado ao entender e aplicar esse processo, pois não depende apenas de uma distância ortogonal, uma vez que a distância diagonal é maior do que a distância das células ortogonalmente, né? Que, trocando bem em miúdos, as distâncias são medidas a partir do centro da célula para o centro da célula posterior. Então, ele leva em consideração esse cálculo, que eu acabei de falar para vocês, que é o flow direction, que a gente vai apresentar no software, a partir dessas 8 direções que eu falei para vocês, e ele leva em consideração, claro, o downslope, que vai levar em consideração não só a distância ortogonal, mas a distância diagonal a partir do dado que foi medido, certo? Então, o vizinho mais íngreme pode não ser o único com maior queda de elevação. Por isso que o software utiliza 2 tipos de algoritmo para calcular isso, tá? Depois disso, a gente vai medir a acumulação do fluxo, que é medida a partir de informações do flow direction, né, da direção do fluxo, que foi feito, que nós vamos criar anteriormente. Depois disso, a gente vai para o processo de acumulação, onde a gente vai gerar as informações padrões para
geração da álgebra de mapas, aí a gente vai tratar um pouquinho de valores de pixel, a gente vai usar uma ferramenta de conexão de rios. Isso é muito interessante, porque se você for aplicar isso ao mapeamento, onde você está realizando mapeamento hidrológico, e o seu interesse é mapear uma bacia pré-existente, ou uma bacia que existiu, por exemplo, há 50 milhões de anos, e você tem um padrão dendrítico, e ele precisa ser mapeado para que você mapeie uma bacia, uma subbacia, você pode aplicar a mesma coisa. Quando você vai realizar alguns trabalhos na engenharia ou na geologia da engenharia, que você precisa dessas informações, por exemplo, para desabamento de encostas, ou, por exemplo, quando você vai mapear a evolução da descompressão de algumas barragens, você também tem um padrão ligado a isso. Então, pode ser gerado também a partir de uma direção de fluxo, sabe? Então, não é aplicado só ao meio ambiente. A gente tentou trazer o máximo de informações possíveis que possam ser linkadas à geologia, à engenharia e ao meio ambiente. Como eu falei para vocês anteriormente, isso é um Lego que vocês podem montar do jeito que vocês acham melhor ou do jeito que a experiência ou o conhecimento de vocês apontam, tá bom? Bom, agora a gente vai para a prática, né? Vou mostrar para vocês aquilo que a gente pode extrair, pode realizar no SIG. E antes eu vou mostrar para vocês o processamento no Agisoft. E aí a gente segue para o SIG para realizar todo o procedimento dessas análises hidrológicas que eu falei para vocês aqui. Tá bom? Até daqui a pouco. Bom, galera, é o seguinte, nós processamos esse dado, isso foi um projeto que nós realizamos há um tempinho atrás. A análise não vem ao caso nesse momento, mas nós fizemos algumas análises interessantes nesse local aqui, um local próximo da praia, onde nós tínhamos que não só realizar uma análise para um estudo ambiental, quanto determinar a viabilidade de um empreendimento que ocorrer nessa área que é ligada, que tem uma ligação direta, tem uma saída direta para uma das praias que a gente tem aqui na cidade de Natal, né? Na verdade, eu acredito que seja Parnamirim. Bom, disso nós geramos um DEM, um modelo digital de elevação, e um ortofoto que a gente vai trabalhar. Eu só parei para mostrar um pouco aqui para vocês, mas a gente vai levar isso aqui para o ArcMap, ok? Os arquivos desses dados vão estar numa pastinha chamada Aula Meio Ambiente, vai ter modelo digital de elevação e o ortomosaico para vocês trabalharem, caso vocês queiram. O link vai estar abaixo aqui na descrição do vídeo no YouTube. Vocês podem acessar e realizar a mesma análise que eu estou realizando aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou fechar aqui o projeto. Bom, vou abrir o ArcMap e vou procurar essa pasta lá que eu falei para vocês. Para mim ela vai estar aqui no D, tá? Aula Meio Ambiente. Primeiro eu vou puxar a ortofoto, vou buscar essa ortofoto aqui. A ortofoto ali que a gente trabalhou, né? Aqui a gente tem uma resolução específica. Eu esqueci de ver com vocês ali, mas a gente pode ver junto a resolução dessa imagem. A gente vai aproximar o máximo até ter informação de pixel, né? Aqui, ó. Aqui a gente vai ter o pixel dele e pode vir aqui na ferramenta da reguinha aqui do ArcMap e medir esse pixel. No início, até o final, a gente tem aproximadamente 3 centímetros, né? 3 por 3.
Então, deixa eu voltar aqui. E o que a gente vai utilizar, na verdade, para essa análise, só queria mostrar para vocês esse dado aqui, levantado. O que a gente vai utilizar, na verdade, é o modelo digital de elevação para gerar aquilo que a gente precisa gerar. O nome desse lugar é Pirangi, né? Tá bem perto dessa praia, como eu falei para vocês. E aqui a gente vai gerar alguns produtos, tá bom?